Ora bem, eu só por uma questão aqui de curiosidade, vou fazer a mesma peça anterior, mas agora numa perspectiva cavaleira, numa coligonal cavaleira. Então, aquilo que vai acontecer é, eu marquei 140 graus entre o X e o Y, e entre o Z e o Y, 130 graus. E agora as projetantes, eu vou dar 55 graus. Então, antes de mais nada, eu vou marcar já as projeções do ponto A, do sólido, e do ponto que nos dá também a marcação da base, o ponto B da base. Então, o nosso ponto A, ele tem 2 de abscissa. Então, 2 de abscissa são marcados diretamente os dois no eixo X. E agora, eu vou fazer aqui uma paralela ao eixo Y, porque obviamente o afastamento vai ter que ser marcado nesta paralela. Agora reparem, já rebati o Y rebatido a 90 graus e vou buscar as projetantes a 55, porque o afastamento é de 2 cm. Então eu marquei aqui 2 cm reais e agora vou fazer, com o meu transferidor apontando para baixo, para este lado, o ângulo das projetantes. Reparem, as projetantes aqui fazem 55 graus. Então, os 55 graus estão aqui marcados. E então os 2 cm, com a inclinação das projetantes a 55 graus, vão passar aqui para este lugar, no eixo Y, fazendo a perspectiva dos 2 cm de afastamento. Então agora, paralelo a X, eu trago os 2 cm de afastamento, cá está, para cima da linha que saiu daqui com 2 de abscissa, que é paralela ao Y. Então eu vou ter aqui o meu ponto A. Porquê? Porque não tem cota. O ponto B tem 4 de abscissa, os mesmos 2 de afastamento, então é só prolongar, digamos assim, esta linha, e agora, paralela ao eixo, que é o eixo Y, eu faço aqui aparecer aqui o ponto B, já no chão. E nesta mesma linha de chamada, paralela ao eixo Y, eu sei que o ponto C, que é o que falta, tem 4 de abscissa e vai ter 5 de afastamento. Então, os 5 de afastamento estão aqui, já estavam aqui marcados há pouco, 5, e eu agora vou fazer aqui a medida dos 55 graus das projetantes. 55, e vou trazer, cá está, para cima da linha Y, estes mesmos 5 cm, que aqui estão a reais, e que aqui ficam perspectivados. Agora, paralelo a X, vou fazer marcar esta linha, na mesma linha de chamada do ponto, neste caso do ponto B. Eu vou ter aqui o meu C em perspectiva. Logo aqui, porque sei que o A até o D vai estar a perspectiva. Ora, eu por acaso aqui sou capaz de conseguir os 11 cm de altura, mas para ficar a peça igual àquilo que é a peça anterior, eu vou fazer não subir os 10, mas subir os 7. Ou seja, o A, o B, o C e o D' vão estar 7 cm nas arestas que estão verdadeiramente paralelas aqui ao ponto Z, ao eixo Z, peço desculpa, a partir do A, B, C e D que nós encontramos no chão, da maneira que vocês agora mesmo acabaram de ver. Então, A, B, C, D, cá está. E temos aqui a parte superior, ou seja, os 4 pontos que nos dão aqui o que é, em perspectiva, a parte superior do nosso paralelepípedo retângulo. Teremos aqui o A', teríamos aqui o D', teremos aqui o C' e teremos aqui o B'. E agora vamos então fazer o triângulo, sabendo o que em relação ao triângulo. O triângulo vai estar desenhado de maneira a eu ter aqui que o desenhar visto em verdadeira grandeza a partir de XY. Ora, para eu fazer um triângulo XY em verdadeira grandeza, eu teria que marcá-lo, digamos assim, vendo a perspectiva do X em cima. Aquilo que eu sei é o seguinte: eu sei aquilo que me foi dado do afastamento do ponto R e do S. Então, vamos marcar aqui
a mesma abscissa do R e agora, marcação até aqui, eles dizem-nos que tem 7 de afastamento, então 7 de afastamento neste caso. E agora os mesmos 55 que eu vou trazer para aqui nas projetantes que me vão dar. Ora, cá está aqui os 7 centímetros aqui e ali encostado à parede. Portanto, eu vou ter aqui o ponto S e vou ter aqui o meu ponto R. Estes pontos têm uma altura que não é a do chão. Isto é a projeção que seria a projeção 1, digamos assim, do meu ponto R e do ponto S, porque eles estão à mesma altura do C e do B'. Ou seja, eles estão aqui em cima. Eu vou transportá-los lá para cima, para os mesmos 7 de altura. Cá está, 7 de cota aqui. E aqui sim é que eu tenho o S e aqui sim é que eu tenho o R. E agora sei que a meio da distância, porque eu sei aqui, nesta linha, eu vou ter aqui algures o que me falta marcar, que é a distância entre o meu vértice do meu triângulo em perspectiva, que vai estar algures para aqui a uma medida da abscissa que eu não sei qual é. Eu teria que desenhar o meu triângulo equilátero, por exemplo, uma construção auxiliar. Eu vou fazer aqui um triângulo equilátero que tenha exatamente a distância entre o S e o R. Okay? A distância entre o S e o R é uma distância de 7 cm, ou seja, está aqui, 7 cm. E agora vou desenhar aqui um ponto, que é este, que seria o vértice do meu triângulo. Então eu estou aqui a desenhar este triângulo para saber o quê? Reparem, aqui. Se a distância dos lados do triângulo é igual a 7, eu vou aqui fazer, obviamente, a 3,5, a meio da distância, uma linha que me vai dar aqui a distância daquilo que é o ponto, a abscissa, até o ponto vértice, a partir do que está aqui, o que seria o R e o S. Imaginemos que este seria o R e este o S, e este aqui é o ponto V, que já lá está mais à frente. Então, qual é a medida que vai aqui do centro do A, ou do R e do S, até ao ponto V? Esta é a medida da abscissa que eu vou ter que encontrar, 6 cm reais. Então, este ponto será o equivalente a este aqui. Eu, se trouxer aqui 6 cm, ou seja, a distância aqui que é real, porque o X está real, o Z está real, então basta-me transportar esta medida de 6 para aqui e eu vou ter aqui o vértice exatamente nesta posição. E como sei que a altura do sólido é de 3 cm, eu vou ter aqui 3 cm e agora na paralela aqui, eu vou ter que desenhar 3 cm para aqui para baixo. E ao unir aqui eu vou ter um triângulo que aqui vai estar nesta posição e aqui nesta posição. Ou seja, nesta perspectiva, a mesma peça vai ficar desenhada de uma maneira muito distinta daquela que foi a da anterior perspectiva. Eu agora vou carregar aqui e vou fazer as marcações da visibilidade que vai ter esta peça em perspectiva cavaleira. E vocês depois podem compará-la com aquela que foi feita anteriormente. Então, cá está, reparem, agora a peça tem a visibilidade, digamos assim, desta que é o triângulo, o prisma triangular, bastante mais acentuada do que na perspectiva anterior, ficando, digamos assim, numa posição um pouco mais desequilibrada, porque parece que o peso desta peça que está aqui vai fazer com que a peça possa cair para este lado. Isso agora é um detalhe. Agora reparem, mantive os 7 cm de altura e não os 11 do exercício para que se fosse esta peça igual, em termos da perspectiva, à peça anterior. Portanto, tem muito menos, digamos que, construções. Aqui para descobrir o vértice, digamos assim, eu fiz aqui o tal triângulo equilátero só para vermos
os tais 7 a meio, como é que eu teria a distância entre o meio, que é este ponto aqui, e o vértice, descobri a abscissa, ou seja, esta distância aqui que era de 6 cm, e fui diretamente aqui fazê-la paralela ao eixo X, encontrando assim o vértice deste meu triângulo de cima na posição relativa à sua medida de abscissa, ok? E então acabei por desenhar assim facilmente a peça em perspectiva cavaleira, digamos assim, a mesma peça do exercício anterior, que estava aqui então, digamos que representada desta maneira. Não se esqueçam, volto a dizer, que é muito importante que vocês não façam as arestas separando, digamos assim, as peças. A peça passa a ser uma só, ela passa a estar unida e tem que ser representada tal como se fosse apenas e tão somente uma única peça. E como vocês repararam, a parte superior do prisma triangular, este triângulo, está na mesma cota deste retângulo superior do nosso paralelepípedo retângulo. Aqui, esta marcação. Então, se a mesma cota existe, isto é um plano comum às duas figuras, quer ao triângulo, quer ao retângulo, ficando assim unidas. Eu vou só mostrar mais uma vez, porque está do outro lado. Esta é a perspectiva em cavaleira, ok? E esta, como vêem, mais aérea, temos a mesma peça, mas numa perspectiva, neste caso, perspectiva axonométrica dimétrica da peça em si também, com outro tipo de visualização. A mesma peça, duas perspectivas, ok?